Primeira coisa, pessoal, eu não cheguei a falar sobre isso, mas eu vou falar agora. Existem bibliotecas nativas. O que são bibliotecas nativas? São aquelas que apenas eu dando um import, como OS que nós sempre usamos, o Python reconhece e vai funcionar tranquilamente. E tem bibliotecas externas. O que são bibliotecas externas? O Python puro não reconhece, então elas devem ser instaladas. Não se preocupem quanto à externa, que a gente vai ver em breve como que se instala, mas para usar o JSON eu preciso de usar uma biblioteca nativa. Daqui a pouco eu vou mostrar. Quais são os principais métodos JSON? Load, loads, dump e dumps. Quando eu falo no singular, estou tratando de gravar arquivo, o load no caso, ele lê um arquivo JSON e joga talvez no dicionário ou cria uma string, e o dump faz o contrário, ele grava. Então no singular, load, ele carrega, dump, ele grava em arquivo. Agora, no plural, loads, o que ele faz? Ele converte uma string JSON em dicionário Python. E o dumps, no plural, faz o contrário. Então ele não trabalha necessariamente, diretamente, melhor dizendo, com o arquivo. Ele trabalha, converte uma string para dicionário, converte um dicionário para uma string. No singular, trabalha com arquivos. No plural, trabalha com dicionários. Nos exemplos que eu vou mostrar para vocês, nós veremos isso. Então aqui está um modelo de formato de arquivo JSON, por exemplo. Bem parecido com o dicionário, tá vendo? Só que a diferença básica é essa daqui, ó. Por exemplo, se fosse um dicionário, eu colocaria aqui nome igual à estrutura. Agora, quando eu falo do arquivo gravado, pode ser feito dessa forma aqui, tranquilo? Então vamos aos exemplos. Primeira coisa, nós vamos ler formato JSON de uma string. Pensa assim, primeira coisa, pessoal, eu vou até colocar aqui em cima, que eu vou usar para todos, import JSON. Bom, se eu não fizer isso aqui, nenhum comando relacionado ao JSON funciona. Então importamos essa biblioteca. Pessoal, vou criar uma string cujo conteúdo é esse aqui, ó. Nome, dois pontos, Carlos, vírgula, idade, dois pontos, 30. O que eu estou querendo mostrar aqui, pessoal, reparem, isso aqui, ó, é uma string. Por que eu estou usando o exemplo primeiro como string? Porque tudo que vem do arquivo, como eu disse na última aula, é uma string. Então, se eu souber lidar com uma string, eu consigo lidar facilmente com uma linha ou um registro extraído de um arquivo texto ou JSON. Objeto, vou criar um objeto, uma variável chamada objeto, dizendo o seguinte, JSON.load. Lembra que eu falei que no plural nós trabalhamos com dicionário, string, dicionário? Aí eu coloco o que aqui? Dados. O que é dados, pessoal? Esse dados aqui nada mais é do que uma mera string. Fazendo isso, eu trabalho de JSON para uma string, né? JSON para dicionário. Então vejam, isso aqui é um conteúdo de um arquivo, por exemplo. Aqui eu coloquei em uma string esse conteúdo de arquivo. Só coloquei um campo a menos. Aí o que eu vou fazer? Se eu fizer assim, ó, print objeto, olha o que vai ocorrer. Ele exibiu aqui, ó, Carlos, idade. Só vou mandar apagar a tela aqui, para ficar mais fácil a visualização. Então vejam, ele pegou essa string e transformou em um dicionário, ó, string JSON para dicionário. Então esse objeto aqui, ele entende que é um dicionário. Logo, já que é um dicionário, eu poderia fazer assim, ó, print objeto, né, que seria o meu dicionário, e eu coloco aqui o campo nome. Print objeto, aqui, né, o campo idade. Então o que vai acontecer? Aqui ele exibiu de forma bruta, aqui ele exibiu separado o nome, porque virou um dicionário. E exibiu separado a idade. Então o que está acontecendo aqui? Nós acabamos de ler no formato, né, string JSON, né, formato, vou colocar aqui também, string JSON para dicionário, ok? Então eu transformei uma string, cujo conteúdo é um formato JSON, para um dicionário. Aí eu consigo manipular este dicionário. Pessoal, então o que a gente acabou de fazer? Pegamos uma string JSON e transformamos em um dicionário. Alguma dúvida por enquanto? Posso prosseguir? Então agora o que nós vamos fazer? O contrário, converter um dicionário em string JSON. Muito bem. Lembre-se que sempre tem que dar um import JSON, né? Como ele está descomentado ali, então ele vai entender. Vou fazer assim, ó, pessoa é igual. Vou criar um dicionário agora. Nome, dois pontos, varia, vírgula, idade, dois pontos, 22. Bom, criei um dicionário com dois itens, que são nome e idade, keys, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma string JSON aqui e vou fazer o seguinte, JSON.dumps, no plural, aí eu coloco o quê? Pessoa, um comentário aqui. Entre parênteses tem que estar um dicionário. Por exemplo, se o dicionário chama pessoas, eu passo ele como parâmetro. Aí depois dessa linha aqui, se eu fizer print JSON string, o que vai acontecer? Ele exibiu, só que isso aqui é uma string, pessoal. Eu vou até aumentar aqui, ó, para mostrar uma coisinha para vocês. Por exemplo, eu estou mostrando o objeto
type, vou mostrar o tipo que ele está criando, objeto. E aqui, depois de mostrar, vou mostrar o quê? Type JSON str, só para vocês verem o tipo que ele está criando, tá? Então quando eu der o play agora, vejam que o primeiro, quando ele criou aqui em cima, ele está entendendo que é um dicionário. Ou seja, obj é um dicionário. E quando ele está criando o daqui de baixo, ele está entendendo que é uma string. Ou seja, ele pegou um dicionário e transformou em uma string. Ou seja, um complementar ao outro. Um faz o inverso do que o outro fez. Então, pessoal, nesses dois primeiros, cujo dumps e loads são no plural, eu transformo uma string JSON em dicionário e um dicionário em JSON. Só fiz isso. Por enquanto, eu não mexi com arquivos, tá bom? Agora, vamos aprender a lidar com arquivos. Deixa eu só recolher aqui, para não ficar sujeira aqui na tela. Então, o que nós vamos fazer agora? Salvar um dicionário em um arquivo JSON. Vamos aprender a fazer isso. Dados é igual. Eu vou criar um dicionário qualquer apenas para ilustrar. Produto é uma key, notebook é um value, depois de produto vem preço, é um valor numérico aqui. Então, simplesmente criei um dicionário. Se eu dar um print aqui, dados, ele vai exibir o dicionário. Nenhuma novidade por enquanto. Bom, já que eu criei isso, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse dicionário dados e gravar dentro de um arquivo JSON. Então vamos lá. O if open dados.json, vírgula, w que é gravação, utf8 as f. Vamos traduzir essa linha? Esse if aqui é um operador de contexto. Tudo que tiver dentro dele será executado dentro desse arquivo aqui. Quando eu voltar a tabulação para a esquerda, fechou o arquivo. Open é a função que abre um arquivo. Detalhe, quando era arquivo texto, eu poderia colocar .txt, .doc, o que eu quisesse. A extensão, até sem extensão eu poderia criar um arquivo. Só que o JSON, ele pede para colocar a extensão JSON, obrigatoriamente, senão não vai funcionar, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, dados.json, W, que seria gravação, write, né? E com o TF8, que seria aceitar a gravação de assentos no arquivo e vice-versa. As F. F é o nome do meu objeto que representa o meu arquivo dentro desse operador de contexto, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Bom, já que eu estou trabalhando com arquivo, é no singular, lembram disso? Eu vou usar o dump dados F. Eu vou até apagar os arquivos daqui de baixo, ó, pra vocês verem sendo gerado, para causar comoção aí em vocês. Vou excluir. Ó, não tem nada aqui embaixo, tá? Então o que ele está fazendo, pessoal? JSON é o nome aqui da minha biblioteca, tá? Ponto, dump, ou seja, grave o dicionário dados, vou colocar aqui só para vocês não esquecerem. Isso aqui é um dicionário. Grave o dicionário dados no objeto F. Quem é o objeto F? Aqui estamos falando do arquivo. JSON dump dados. Então ele vai gravar isto aqui. Vejam aqui embaixo, quando eu mandar rodar. Ele gerou um tal de dados JSON, ó. E ele gravou literalmente o meu dicionário aqui dentro. Muito bem. Aí você fala, professor, eu quero mais emoção. Você quer mais emoção? Então vamos usar aqui o parâmetro default indent. O que ele faz? Se eu colocar 4, quando eu gravar, ele vai ajustar. Ele coloca aqui, ao invés de ser em uma linha, ele cria um dicionário de uma tabulação com 4 espaços aí. Professor, qual a diferença de colocar tudo na mesma linha como estava antes ou separado assim? Nenhuma, pessoal. Como geralmente quem processa esse arquivo é um sistema, ele entende, não é mais difícil ou mais fácil para ele. Mas se por acaso algum humano, programador, usuário, sei lá, quiser analisar um arquivo para ver uma eventual falha, é muito mais fácil se ele estiver tabulado, desse jeito aqui. Você consegue visualizar melhor o arquivo, tá bom? Então é apenas uma questão de gosto, mas não tem um é melhor do que o outro. Depende da circunstância, já era. Tranquilo? Então se eu colocar aqui, ó, print dados, ele vai exibir a biblioteca, ok? Não vai dar diferença nenhuma. Ele não tem nada relacionado ao arquivo, sim. A biblioteca não, desculpa, o dicionário que está aqui em cima. Tranquilo? Alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? No plural é tratamento de string com dicionário. No singular, dicionário com arquivo. Vamos para o próximo exemplo. Bom, o que nós vamos aprender a fazer agora? A gente vai ler o processo contrário. Aqui nós só vamos no dicionário no arquivo. Agora nós vamos pegar o arquivo e jogar em um dicionário. Para um dicionário. Tranquilo? A mesma coisa. Peguei o arquivo, tem que ser o mesmo, óbvio, né? E vou fazer o que com ele? Agora,
eu vou abri-lo em modo read. Vou abri-lo no modo read e vou fazer o quê? Dados. Só vou colocar um comentário aqui. Dados é um dicionário. Dados recebe JSON.load no singular. O que vai acontecer agora, pessoal? O load ele vai carregar o que está no arquivo e jogar para o dicionário. Só que eu tenho que colocar como parâmetro o objeto que representa esse arquivo, que no meu exemplo aqui, ele é o F. Então se eu fizer aqui, ó, print dados, o que ele fez na verdade? Pode ver que todo o restante está comentado, ele não está executando os anteriores, tá? Então, ele vai pegar esse arquivo aqui, ó, o conteúdo desse arquivo, e jogar dentro de um dicionário. Aí eu estou mandando imprimir o dicionário na tela. Mandei rodar, ele imprimiu o dicionário. Ok, pessoal? E eu poderia, obviamente, fazer a mesma brincadeira. Já que isso aqui é um dicionário, eu poderia fazer um for, por exemplo. For kdk v de value in dados ponto items print kv. Se eu mandar rodar isso, items. Se eu fizer isso daqui, ó, ele exibe separado, ó, produto. O K seria produto na primeira volta e o notebook seria o V. Na segunda volta, o preço seria produto e 3.500 seria o V. Então, tudo que vocês aprenderam, que nós aprendemos seja dicionário, lista, pessoal, vocês podem usar tranquilamente. Ah, professor, eu quero exibir um dado específico, por exemplo. Depois disso, eu quero exibir para mim dados, produto. Aí ele exibiu aqui, ó, notebook, tá bom? Ele exibiu isso aqui, ó, produto e notebook. Se eu tivesse colocado dados, preço, ele exibiria 3.500. Combinado? Alguma dúvida nesse outro exemplo aqui, pessoal? Sim ou não? E aí, um sim, um não, talvez. Então, vou comentar isso daqui. Agora, eu vou dar um exemplo um pouquinho mais sofisticado. Tá bom? Aqui foi exemplo... Ó, lembrando, o primeiro exemplo, nós lemos o formato string de um JSON e transformamos em dicionário. O segundo foi o contrário. Ele pegou um dicionário e transformou numa string. O terceiro, ele pegou um dicionário e gravou no arquivo JSON. E o outro, de um arquivo JSON, ele leu uma string do arquivo JSON e transformou em um dicionário. Então agora vamos lá para o exemplo um pouquinho mais sofisticado. Bom, eu vou criar uma estrutura diferente aqui. Compras é um dicionário, tá bom? Aqui em compras, eu vou colocar cliente Ana, por exemplo. Eu vou colocar... Pessoal, esse itens aqui, ó, não tem nada a ver com itens do items, tá? É itens de um pedido, por exemplo, de uma compra. Olha o que eu estou fazendo. Vou criar uma lista com itens. Só que cada elemento dessa lista é um dicionário. Por exemplo, produto, eu vou colocar o quê? Notebook, beleza? Vírgula, valor, 3.500. Então o que eu fiz aqui por enquanto? Criei um item. Pô, pessoal, cria outro item? Crio. Você que manda aqui. Qual seria o outro item? Vamos lá. Mouse, 80. Primeira coisa, antes de eu prosseguir, vocês têm que entender essa estrutura. Pensa que eu tenho um dicionário chamado compras, onde o cliente é Ana. Isso aqui é uma key, isso aqui é um verb, vírgula. Itens é uma key também. No entanto, o verb dele é uma lista. E dentro da lista eu tenho um dicionário com 2 itens cada. Então o que nós vamos fazer? O if open compras.json, que é outro arquivo, tá? Eu não vou mais usar aquele que eu estava usando. Eu quero gravar w e vou dar um apelido de f. Ou seja, f representa esse arquivo no meu programa, tá bom? JSON.dumps compras, vírgula. Pessoal, eu não vou falar, mas eu quero que vocês me respondam. Uma pergunta valendo sua vida. Responda aí no chat, por favor. O que faz essa linha aqui, ó? A linha 73. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse compras e vai gravar dentro do arquivo chamado compras. Vamos rodar? Vou até colocar uma mensagem aqui para dar emoção. Arquivo compras.json gerado com sucesso. Vou mandar rodar. Olha o que fez aqui embaixo. Ele gerou um tal de compras. Se eu abrir esse compras, olha o que ele fez, pessoal. Ele gravou bonitinho, ó. Tá vendo? Cliente, Ana, itens. É uma lista cujos valores são dicionários com 2 itens cada. As palavras tá difícil de chegar, tal, não sei o que. Seu problema acabou. Se o seu problema é esse, pessoal, você coloca aqui, ó, ident 4 e manda rodar de novo. Aí quando você abrir, ó, tá bonitinho, ó. Fala sério, emocionante isso aí, né? Então, agora eu consigo visualizar legal. O que eu fiz nessa linha aqui? Gravação do dicionário no arquivo compras.json. Facinho, entendeu ou não, pessoal? De boa? Alguma dúvida por enquanto? Sim ou não? Agora vamos fazer o seguinte.
Se ninguém está com dúvida, beleza. Obrigado pelas respostas aí. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos capturar, entendam capturar como ler, do arquivo ler o arquivo JSON e jogar no dicionário. Bom, o que muda? Na abertura do arquivo, agora é modo read, tranquilo? E o objeto é o F, tá bom? Então eu faço assim, dados, vamos lembrar? Dados é um dicionário. Dados é igual JSON.load no singular, JSON.load F, ok? JSON.load F. Aí se por algum motivo eu quiser colocar aqui, ó, print dados, ele vai exibir o quê? Vou colocar aqui, exibiu o dicionário. Ó, ele fez o contrário. Ó, dump no singular, vou colocar aqui para vocês não esquecerem. Dump no singular, grava no arquivo. Load no singular, carrega de um dicionário a partir do arquivo, ok? Aí se estivesse no plural, é string para dicionário. Fechou? Bom, se isso aqui virou um dicionário, toda a brincadeira que eu fiz com aquele for, items, case, value, você pode fazer aqui tranquilamente, tá? Então se eu mandar rodar aqui, é meu cachorro, não sou eu, viu? Se eu mandar rodar aqui, funciona, ok? Apenas para curiosidade, vou dar um print aqui para pular a linha, eu vou fazer assim, ó, print, ou print não, for, k, v, in, dados, ponto, items, print, k, v. Se eu mandar rodar, ó, quem é o K? Cliente. Olha aqui, ó, cliente. E quem que é o V? Ana. Cliente, Ana. O próximo K, quem é? Values. Desculpa. O próximo K, quem é? Itens. O que ele exibiu aqui? Itens. E quem que é o V? V é tudo isso aqui, ó. Então, já que eu não tratei isso daqui, ele está exibindo de forma bruta. Mas se eu fizesse um outro for aqui dentro, esmiuçando o V, funcionaria, como nós fizemos em exercícios de aulas passadas, tá bom? Bom, alguma pergunta por enquanto, pessoal? Não? O que nós vamos fazer agora? Eu nem vou colocar aqui o comentário, porque eu quero que vocês adivinhem. Itens, ponto append. Pessoal, antes de eu continuar, o que eu estou fazendo nessa linha 87 aqui? Por que eu estou usando o append? Pessoal, reparem aqui embaixo, ó, o itens, todos concordam que o todo dele é um dicionário? Exatamente, Álvaro, porque é uma lista. Eduardo também. É uma lista. Então, esse append aqui diz o seguinte, além de eu comprar um notebook e além de eu comprar o mouse, eu quero comprar um outro item. Sei lá, teclado, ok? Então, append, o que eu vou fazer aqui com esse append? Vou colocar um novo item. Qual que é o novo item? Produto, dois pontos. Teclado, vírgula. Valor, dois pontos, 150. O que eu estou adicionando aqui, pessoal? Seria como se eu pegasse esse dicionário e acrescentasse no final desse bruto aqui, ó, tá bom? Então vejam, se eu fizer isso, vou colocar uma observação assim, ó, gravou no dicionário. Isso aqui não tem nada a ver com arquivo por enquanto, pessoal. Ele só adicionou um item no dicionário. Então, por exemplo, eu vou usar os mesmos recursos aqui, ó. Primeiro eu quero exibir como que ficou o dados com essa nova aquisição aqui e como ficou separado. Vejam, ó, cliente Ana, itens, produto, notebook, valor 3.500. Mouse 80, produto, teclado, valor 150. Ok? Ou seja, eu adicionei um item na compra da Ana. Por que se eu usou append, professor? Porque está bem claro aqui, ó. Porque os itens são listas. Então tudo que eu uso de método relacionado à lista que nós aprendemos, eu posso usar aqui tranquilamente. Tranquilo? Beleza? Mas vejam só como está meu arquivo. O teclado está aqui, ó. Não está. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos gravar a atualização do dicionário no arquivo. Gravar a atualização do dicionário no arquivo. Muito bem. Vamos lá. Bom, já que eu quero gravar, eu vou colocar W. Ok? Tem que ser no mesmo arquivo, compras. JSON.dump no singular, nós vimos que faz gravação. Eu quero gravar o quê? O meu dicionário dados, no meu objeto F, que representa o meu arquivo, e então com 4 posições para ficar facinho de ver. Vamos ver como ficou. Mandei rodar, compras. Reparem que ele colocou aqui, ó, o produto. Ok?
Então vocês já sabem como adicionar um item numa compra e como até alterar, ok? Tudo bem, pessoal? Por enquanto? E apenas uma última exibição dos dados. Só apagar a tela para tirar essa sujeira aí para ficar mais fácil de enxergar o resultado. For item. Só esse item aqui não tem nada a ver com comando, hein? É o item que eu vou tirar. Ó. Por exemplo, notebook. Notebook, o valor dele que é 3.500, tá bom? Em dados, itens. Bom, vejam só. Se eu só colocar aqui um print item, ele vai fazer o quê? Vai percorrer todo o meu dicionário dados e vai fazer assim, ó. Tá vendo? Ele exibiu os produtos. Produto tal, 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 tal. Ele fez isso. Só quero dar uma formatadinha melhor. Então vamos lá. F. Eu quero usar o F1. Item. Produto. Ou seja, vai exibir a informação produto. R. Cifrão. Eu quero exibir o que agora? Item. Valor. Ok? Acho que é isso aqui. Então, acho que tá certo. Bom, agora ele exibiu as informações sem ser aquela forma bruta. Lembre-se, item é algo que foi recuperado da lista dados, que é um dicionário, ok? Aí você diz o seguinte: ah, professor, eu quero, ao invés de ser tracinho, colocar as quantidades dos itens. Então vamos brincar com o enumerate também. N. Então aqui eu mando exibir o quê? N. Enumerate. Ó, tá exibindo os itens aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Ah, professor, não quero que comece do zero, porque tá bom, mano. Você tá nervoso hoje, hein? Ó, item 1, tal, item 2, tal, item 3, tal. Aí você fala assim, ah, professor, na boa, né, meu? Vê como está meu ânimo. Tá tudo bagunçado aqui, mas eu digo para vocês, vocês tiveram aula com o Edson, então você aprendeu o quê? Se eu fizer assim, ó, quando eu vou exibir uma string, se eu colocar, por exemplo, 12, olha, automaticamente ele dá 12 espaços, incluindo o texto, ok? Aí você passa, ah, não, professor, de boa, cara, pô, na boa, mano. Isso aqui são valores fracionários. E você está exibindo como se fosse inteiro. Eu quero valores fracionários. Mas vocês tiveram aula com et, então eu coloco 2 pontos, ponto 2f. Ok? O que vai acontecer? Exibiu com 2 casas decimais. Mas como você é uma pessoa que nunca está satisfeito com nada na sua vida, você fala, pô, professor, aqui deveria estar alinhado à direita, igual no extrato bancário. Calma, você está nervoso? Então se eu colocar esse 8, quer dizer o quê? Deixa eu rodar primeiro. Ó, isso quer dizer o quê? Em 8, isso que está marcado em azul, são 8 espaços. Em 8 espaços, exiba 2 casas decimais. Então isso dá a impressão que foi alinhado à direita, ok? Então, vocês saíram... Deixa eu fazer aqui de novo, só para vocês verem. Vamos mostrar como estava antes. Sem o enumerate, não tinha isso, não tinha isso, e não tinha isso. Só vou dar um print para separar um do outro aqui. Ó, vocês saíram de uma baguncinha assim para algo melhor formatado. Então pensa assim, pessoal. A gente fala brincando, mas pensa. Pô, vai chegar uma hora que vocês vão querer imprimir o recibo, ok? Que vai sair naquelas impressoras com colunas menores. Pô, você exibe tudo bagunçado assim ou você exibe assim? Como que é melhor de entender? Então vocês têm que começar a aplicar esses recursos, porque ele é explicado, mas vocês não costumam aplicar e depois vocês esquecem como faz. Aí isso faz você perder hoje, no presente, nota numa Global Solution, nota numa Sprint, porque só de você ter exibido tudo bagunçado, eu tiro nota. Ou outros professores também consideram isso. Agora, pô, já que você aprendeu recurso, exibe bonitinho aí, ok? E futuramente aí, quando você for trabalhar, nem está em cogitação exibir desse jeito. Sempre tem alguma formatação. Eu tenho que pensar, caramba, a minha impressora é de 80 colunas, então eu tenho que pensar o quê? Tudo isso tem que dar no máximo 80. Então eu vou me preocupar com isso, ok? Então é isso que vocês devem pensar. Tranquilo? Alguma dúvida aí por enquanto, pessoal? Então esse exercício aqui, pessoal, é para treinar, não é entregar valendo nota, ok? Então veja o exercício que eu quero que vocês façam. Considerando o conteúdo de hoje, faça novas implementações no exemplo compras, ou seja, só daqui para baixo, da linha 63 para baixo, ok? Nem precisa de falar que eu prefiro que façam sobre algoritmo e tal, né? Mas como eu falei, como você está aprendendo, é melhor fazer o programa corrido, testar, aí quando tiver certeza que está funcionando, você implementa, tá bom? Bom, aqui eu estou dizendo, por exemplo, que o usuário é Ana, mas agora eu quero que o usuário digite o nome do comprador, assim como os itens.
Eu estou afirmando que era mouse, notebook e teclado. Agora o usuário vai editar tanto o produto quanto o valor. Aí você vai fazer o quê? Gravar no arquivo JSON. Só que tem um detalhe. Eu quero manter as compras anteriores. Ou seja, as compras de Ana permanecerão lá. Ok? Então, um dicionário para o outro você tem que separar por vírgula. Eu quero que você pense nisso. Gravar no arquivo, manter as compras anteriores, ou seja, eu quero que a compra de Ana seja mantida e o seu programa, toda vez que você colocar uma pessoa nova para comprar, ele vai manter todos os dicionários de compras. E no final, você vai ler o arquivo JSON com as compras, ou seja, vai exibir bonitinho aqui, Ana comprou isso, João comprou aquilo, e aí vai. Tudo bem? Entenderam o que é para ser feito, pessoal? Sim ou não? Então, primeiramente, dos arquivos XML. Por exemplo, tem essa característica aqui, ó. Existem tags, assim como HTML, tá bom? Ele é mais pesado e é um pouco mais técnico, esse tipo de arquivo. Depois, arquivos CSV. Qual é a característica deles? Eu tenho informações separadas por ponto e vírgula em um arquivo texto e ele consegue facilmente adaptar isso a uma planilha, tá bom? Agora, arquivos JSON, ele tem essa característica aqui, ó. Por exemplo, ele é bem parecido com o dicionário, tá vendo? Então ele é muito mais fácil de interpretar para a pessoa que de repente precisar de ver, porque tem as keys e os values, tá bom? A vantagem em relação ao XML nesse caso é que ele é fácil o entendimento. O que acontece aqui com arquivos do tipo JSON, nós conseguimos definir as keys e os values. Aí fica desta forma. Então a gente vai trabalhar com arquivos JSON. Então, basicamente, arquivos XML e JSON eles têm a característica de transportar dados de aplicações diferentes. Comprei no Mercado Livre, tem que mandar os dados para uma transportadora para enviar, ok? Então eles mandam tudo nesse tipo de formato de arquivo. Então vamos lá. Vamos ver na prática agora.